segundo ano! Como estão? Então, preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Vamos lá, então, começar? Olha só, nossa aula de hoje de Matemática e Ciências da Natureza, o tempo não para, e também vamos falar, né, sobre ser humano e saúde, vamos falar sobre a nossa saúde. Você já me conhece, eu sou a Pro Tainá, então vamos lá? Olha só, para a gente começar a nossa aula, nós vamos ouvir uma música e eu quero que vocês ouçam com bastante atenção. O nome dessa música é Era Uma Vez, de Kelly Smith, e é uma música muito conhecida, certo? Vamos lá? Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Essa música está falando, né, sobre a questão do tempo e de como as pessoas também, né, das mudanças que ocorrem, de como as pessoas mudam ao longo do tempo. O próprio nome da música, Era Uma Vez, já dá a ideia, né, de algo que já passou, de tempo. É muito comum a gente ouvir essa expressão nas historinhas, né? Até mesmo nas histórias que a Pro conta aí na turma,
A maioria dos contos de fada começam com essa expressão, era uma vez. Então, isso significa que foi algo que aconteceu já há um tempo. E essa música fala sobre isso. Essa música, né, fala sobre esse sentimento de quando nós somos crianças, nós temos pressa em crescer. E aí, quando nós vemos, né, que o tempo passou tão rápido, nós crescemos tão rápido, nós queremos voltar para a infância, porque nós percebemos que a vida de adulto não é tão fácil quanto nós achamos que ia ser. É bem mais difícil, né? Tanto que ela fala que o joelho ralado dói menos do que o que um adulto sofre, não é verdade? Então, essa música está trazendo essa ideia de tempo, essa ideia de o que aconteceu comigo antes, como eu era há algum tempo, como eu era quando eu era menor, né? E hoje que eu sou adulta, como é que eu sou, como é que eu penso, o que é que eu penso sobre a vida. Então, é isso que essa música está trazendo como reflexão. E aí, pegando esse gancho, vamos falar um pouco, né, sobre nós desde o nascimento. Quando nós nascemos, nós recebemos um documento, né, chamado certidão de nascimento. Toda criança tem a certidão de nascimento. Quando nós nascemos, nossos pais vão até o cartório para registrar o nosso nascimento. O que é isso, Pro? Eles vão dizer, olha, eu tive, né, um filho, e aí eles levam um documento que que a maternidade, onde a criança nasceu, vai dar, e lá no cartório eles registram, e é lá que eles vão colocar, né, o nome da gente, e aí vai vir o sobrenome, o nome junto com o sobrenome, né, que aí a gente herda o sobrenome dos nossos pais, a nossa data de nascimento, o horário de nascimento, o local e o nome dos avós, certo? Então, essa imagem mostra a certidão de nascimento. Ela não está preenchida, mas dá para observar o que é que tem numa certidão de nascimento. Então, ali vocês veem o nome, né? A sua data de nascimento, o horário, o local, né? A cidade onde você nasceu, o sexo, né? Ser menino, ser menina, o nome dos seus pais, né? Importantíssimo. O nome dos seus avós e também tem ali um registro, né? Se você tem irmão gêmeo ou não, certo? E aí, vamos analisar uma linha do tempo. Eu não entendi o que é isso. Olha só, essa linha do tempo está mostrando a criança, certo? Um bebê ali, desde quando ele nasceu, o primeiro dentinho dele até o primeiro dia dele na escola. Então, observem que essa linha do tempo, ela foi construída através, né, desses recursos do nascimento até o primeiro dia na escola. Então, ali começa, ó, o primeiro dente, o primeiro passo, o primeiro dia na escola, quando tinha 10 anos, certo? E aí, Pro, quando eu falo de linha do tempo, o que é que eu tenho, o que é que tem de importante na linha do tempo? E o que é uma linha do tempo? A linha do tempo é um recurso que vai nos auxiliar na construção de um tempo lógico, certo? Que sempre vai começar dos acontecimentos mais antigos e conforme a linha vai crescendo, vem os acontecimentos mais recentes, certo? Então, e o que é que tem que ter nessa linha? Tem que ter um marco, né, de tempo, dependendo da linha do tempo, pode ser de meses, de anos, certo? E os acontecimentos. Então, por exemplo, se eu quero construir uma linha do tempo sobre o que aconteceu lá durante a minha infância, então eu vou construir falando esses acontecimentos importantes
e eu vou colocar como o marco do tempo ali vão ser os anos, certo? Então, eu posso colocar que com 1 ano eu precisei viajar para algum lugar, viajei pela primeira vez com 1 ano de idade, aí com 2 anos eu já entrei para a escola. Então, sempre colocando um marco, né, do tempo e um acontecimento importante. E outra coisa importantíssima, que a linha do tempo sempre vai começar do acontecimento que é mais antigo e vem para o mais recente, certo? Olha só, o ser humano e a passagem do tempo. Observa nessa imagem a evolução do ser humano conforme os anos vão passando, certo? Então, olha lá, na primeira imagem ali a gente tem o bebê que ainda nem sabe andar, ainda está ali engateando, tentando levantar. Aí depois vem o bebê já aprendeu a andar, aí depois a criança ali, né, maiorzinha, o adolescente, depois ali um adulto, né, mais maduro e por último ali vem essa mesma pessoa já idosa, já na terceira idade. Então observem, da mesma forma que é com a passagem do tempo, é com a construção da linha do tempo, certo? Nós começamos sempre do que aconteceu há muitos anos ou há alguns anos, para depois, quando estivermos chegando lá, próximo da linha do final, lá da linha do tempo, a gente coloca os acontecimentos mais recentes, tá bom? Outra coisa que temos que chamar atenção aí nessa imagem é a questão da passagem do tempo, como as características desse ser humano mudou, certo? Observa que lá no início ele era um bebê que ele ainda não tinha muita firmeza, ele ainda não sabia engatinhar direito, ele estava tentando levantar, depois ele começou a caminhar, e observem que conforme o tempo vai passando também, ele cresceu, certo? Aí vocês vão observando, quando ele está nessa imagem que ele está com a calça marrom e a camisa verde, que é quando ele é um adulto, assim, mais maduro, né? Observa que ele mudou ali mais um pouco, ele engordou, ele já tem um pouco de cabelo branco, certo? Então, observe como as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Lá na terceira idade, ele já tem o cabelo todo branco, certo? Ele já precisa ali do auxílio de uma bengala, provavelmente ali ele pode ter algum probleminha de saúde, que ele teve algum problema de locomoção, ou seja, conforme o tempo vai passando, as pessoas também vão mudando, inclusive as suas características físicas podem mudar, como é o caso ali da presença dos cabelos brancos, certo? Ele não nasceu com os cabelos brancos, ó. Vamos observar, quando ele era bebê, ele tinha um cabelinho louro, agora ele tem um cabelinho branco, não é verdade? E todo mundo passa por esse ciclo aí de vida, certo? Todo mundo vai nascer, crescer e envelhecer, tá bom? Agora, vamos pensar um pouco sobre números. Lembra que nós íamos falar um pouco também sobre os números, sobre a questão também, né, de como os números estão presentes no nosso cotidiano. Então, eu queria bater um papo com vocês agora. Quantos alunos tem na sua turma? Vocês já pararam para pensar se esses alunos eles são diferentes ou se eles são iguais, se as características físicas desses alunos são características iguais, certo? Nós vimos lá na imagem anterior que aquela pessoa apresentou diversas características físicas, né? Nós estávamos falando de uma pessoa. Agora nós estamos falando de várias pessoas, porque uma turma tem vários alunos. Esses alunos, eles são diferentes ou eles são iguais? As características físicas, a altura, não é verdade? As próprias preferências. Então, quantos alunos? Eu tinha uma turma de 30 alunos no ano letivo de 2021.
20, certo? Na verdade, eu tinha 2 turmas, cada turma dessa eu tinha 30 alunos, então eu tinha 60 alunos. Mas vamos considerar agora uma turma de 30 alunos, que era uma turma que tinha alunos muito diferentes, né? Cada um com suas características, com seu jeito de pensar, certo? Tinha meninos e meninas, não era nem só menino, nem só menina, era uma turma que tinha, né, tanto menino como menina. E na sua turma, como é que tá? Tem um número, qual é o número de alunos da sua turma? Você já contou, né? Você pode fazer esse exercício de contar esses alunos, observar as características deles, ó. Quantos alunos será que tem aí o cabelinho louro? Quantos alunos são altos? Quantos alunos, né, são baixinhos? E por aí vai, certo? E quantas meninas há na sua turma? Existem turmas que têm mais meninas do que meninos, não é verdade? Existem turmas que têm mais meninos do que meninas, existem turmas também que têm a mesma quantidade, não é verdade? Por exemplo, a minha turma de 30 alunos, ela pode ter 15 meninos e 15 meninas, ou ela pode ter 20 meninos e 10 meninas, 20 meninas e 10 meninos. Quantos meninos tem na sua turma? Quantas meninas? Quais são as características dessas meninas? Essas meninas são iguais ou elas são diferentes? Você já conhece essas meninas há algum tempo ou estão conhecendo agora? Eu sei que em alguns casos, né, eu tinha muitos alunos assim que eram vizinhos, que já se conheciam há algum tempo. No caso de alunos que são vizinhos, você já conseguiu observar que do tempo que você conhece esse coleguinha, ele mudou, ele tá diferente? Agora, ó, vamos lá? E os meninos, eles também quantos meninos tem na sua turma, certo? Será que tem mais meninos ou meninas na sua turma? Eles são diferentes? Eles são iguais? Certo? Quem é o aluno mais velho da sua turma? Ô, Pro, como é que eu vou saber quem é o aluno mais velho da minha turma? Para isso você vai precisar, né, saber qual é a idade. Pro, e se aparecer mais de um aluno com a mesma idade? Pode acontecer. Você pode pedir ajuda à Pro para organizar, ver a data de nascimento, quem nasceu primeiro, certo? Para descobrir quem é o aluno mais velho da sua turma. Olha de quantas maneiras os números estão aparecendo. Ó, vamos lá? Ó, uma situação, um problema bem legal aqui para a gente fazer com as idades das crianças, ó. Na turma do André, há crianças de 8, 9 e 10 anos. Vamos organizar as idades de menor para maior e aí, turma, na oportunidade, nós já vamos construir isso formando uma linha do tempo. Como vai ser ali do menor para o maior, então a gente vai começar, né? Vamos lá, ó. 8 anos, né? Ó, do menor para o maior. 9 anos e 10 anos. O Pro, quem tem 8 anos? Nós estamos em 2021. Quem tem 8 anos nasceu em qual ano? Vamos ver? 2013. Pro, quem tem 9 anos nasceu em que ano? 2012. E quem tem 10 anos nasceu em 2011, certo? Agora, nós vamos ver uma linha do tempo da pandemia. Vamos lá? Olha só, aqui temos algumas informações sobre a linha do tempo da pandemia, certo? Vocês também na escola podem estar construindo essa linha do tempo com o auxílio do seu professor. E aí, o que vocês vão colocar? Olha lá, vocês vão colocar sobre a descoberta da doença, o controle, a vacinação e também outras informações que vocês julgarem interessantes, tá bom? Qualquer informação sobre a pandemia
que vocês julgarem interessantes. O que é importante é vocês saberem como é que vai organizar essa linha do tempo. Então, vamos ver? Então, olha lá. Essa aqui, eu coloquei só 3 informações para vocês entenderem. Eu coloquei lá a descoberta da doença, o começo lá do controle e o início da vacinação. Eu poderia colocar mais coisa aí, não poderia? Eu poderia colocar aí que quando foi que chegou cada vacina, porque nós sabemos que temos 4 vacinas, né, sendo aplicadas aqui no Brasil, né? Mas é para vocês, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil, vamos começar devagarinho. Então, ó, vamos lá? Em novembro de 2019, olha lá, é o fato mais antigo. Primeiro, ó, foi descoberta a doença. Então, em novembro de 2019, algumas pessoas começaram a adoecer lá em Wuhan, uma cidade na China, né? Começaram a aparecer alguns casos dessa doença da Covid-19. E aí, a doença começou a se espalhar pelo mundo. Aqui no Brasil, os primeiros casos foram confirmados em fevereiro, certo? E em Feira de Santana, o primeiro caso foi confirmado em março do ano passado. Aí, a partir de março, já começou o controle da doença, porque já chegou aqui, já estava na hora de controlar para não espalhar, não é verdade? Aqui também, em março, um fato importante que aconteceu é que a Organização Mundial de Saúde declarou, né, que o que estava acontecendo era realmente uma pandemia, tinha características de uma pandemia, porque era uma doença que se espalhou praticamente por todos os países, certo? E lá, em 2021, no mês de janeiro, um marco importante é que foi o início da vacinação aqui no Brasil, certo? Existem alguns países que já estavam vacinando desde o ano passado, do final do ano passado, mas aqui no Brasil nós começamos a vacinação em janeiro de 2021, certo? Falando ainda sobre o coronavírus, ó, é sempre bom lembrar, né? Nunca é demais que a pandemia a gente ainda não acabou. Então, nós temos que tomar todos os cuidados que você já sabe. Olha lá o cartaz, lavar as mãos com água e sabão, né? Se não for possível, a gente sabe que às vezes a gente não tem água e sabão ali à disposição, ou a gente está fazendo uma atividade que não tem como levantar, deixa a garrafinha de álcool em gel de junto, usar o álcool em gel, evitar tocar as partes do corpo que tem mucosa, que são as portas de entrada para o vírus, que olhos, nariz e boca, certo? Não entrar em contato com pessoas doentes e até mesmo as pessoas que nós não temos certeza. Existem pessoas que estão doentes e são assintomáticos. O que é isso, Pro? Elas não têm sintoma nenhum, nem sabem que estão doentes e estão transmitindo a doença, certo? Então, evitar contato muito próximo com pessoas. Se tiver algum sintoma, fiquem em casa, certo? Pro, mas eu tinha uma atividade muito importante na escola, só que eu estou com febre. Avisa na escola, certo? Avisa ao professor que está doente, o professor vai entender, tá bom? Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, certo? E quando você chegar em casa, é importante também você limpar o seu material, por exemplo, a sua mochila. Ficou lá a manhã toda, a tarde toda, né? Você estava fora de casa, chega em casa, passa um álcool em gel, tá bom? Olha lá, sobre a vacinação no Brasil. Essas são as vacinas que estão disponíveis no Brasil. Eu coloquei exatamente aí na ordem, certo? Que elas chegaram aqui para serem aplicadas. Então, a primeira vacina que nós recebemos, que começou a ser aplicada aqui no Brasil, foi a Coronavac. Lembrando que a Coronavac é uma vacina de 2 doses, certo? Então, quem tomou a primeira dose precisa voltar para tomar a segunda. Em seguida, também começou a ser aplicada a Oxford AstraZeneca, que também é uma vacina de 2 doses, tá? Aí, em seguida, veio a Pfizer, também é uma vacina de 2 doses. Então, quem tomou Coronavac, Oxford AstraZeneca e Pfizer precisa completar o ciclo vacinal, certo? Tomar as 2 doses. Quem já tomou, ó, tá de parabéns, certo?
E depois chegou mais uma vacina, que é a Janssen. A Janssen é uma vacina que só tem uma dose. Toma uma dose, certo? E já está imunizado, tá bom? E importante que mesmo com a vacinação é preciso continuar tendo os cuidados de usar máscara, lavar as mãos, certo? Todos os cuidados que nós já sabemos que temos que ter com o coronavírus, tá bom? Olha lá, a vacinação em alguns países, ó, China, Israel e Estados Unidos foram países que, assim, vacinaram as pessoas mais rápido. Inclusive, em alguns lugares nos Estados Unidos, as pessoas já estavam podendo andar sem máscara. Só que, o que é que aconteceu? O coronavírus é um vírus que, infelizmente, ele tem capacidade de mudar as características dele, né? Assim como nós, quando o tempo vai passando, mudamos as nossas características, o coronavírus, infelizmente, ele também consegue mudar as características. Então, chegaram algumas variantes, e aí a vacinação, algumas vacinas não conseguiram conter essas variantes. E aí alguns lugares em Israel, na China e nos Estados Unidos, infelizmente, voltaram a ter casos de coronavírus. Só que lá, né, já está investindo também em outras vacinas, né, para conter essas variantes, certo? Existem vacinas que contêm, sim, as variantes, tá bom? Agora, vamos lá para o jogo? A gente vai jogar um pouquinho sobre a linha do tempo da pandemia, tá? Segundo ano, vamos lá? Olha só, esse joguinho se chama Perseguição do Labirinto. E o tema dele, eu preparei esse joguinho com a linha do tempo da pandemia. Então, qual é o objetivo do jogo Pro? Olha lá, nós vamos começar aqui. Vamos usando sempre o teclado do computador, as setas. Nosso personagem é esse vermelhinho, tem a pergunta e a gente tem que escolher certinho ali a resposta e levar sem deixar os outros personagens tocarem nele. Então, qual foi a primeira vacina contra a Covid a ser aplicada no Brasil? Foi a Coronavac, a Pfizer ou a AstraZeneca? Foi a Coronavac, que nós falamos lá que foi ela que chegou primeiro, olha só. Não pode deixar os outros personagens tocarem nele. Ó, próxima pergunta. Em que ano a vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil? Foi em 2021, 2020 ou 2019? A vacinação começou no ano de 2020. Então, bora lá levar nosso personagem para o ano de 2020 com cuidado, ó. Perdão, segundo ano, 2021. Ó, próxima pergunta. Em que país surgiram os primeiros casos de Covid-19? Foi no Brasil, na China ou nos Estados Unidos? Nós sabemos que os primeiros casos, ele conseguiu tocar na gente. Vamos começar? Ó, nós sabemos que os primeiros casos de Covid-19 surgiram em Wuhan, que é uma cidade chinesa. Então, ó, foi lá na China, certo? Ó, próxima pergunta. Em que ano a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19? Foi no ano de 2020, que foi o ano que fechou, né? Tivemos que fechar as escolas. Enfim, olha lá. E agora, ó, mais uma. Em que ano surgiram os casos de Covid-19 na China? Esses primeiros casos na China surgiram em que ano que nós vimos? Nós vimos que foi no ano de 2019, não é verdade? Vamos tentar aqui, ó. Conseguimos. E aí vocês têm que ficar atentos ao tempo e também que, conforme vai passando, vão aparecendo mais personagens, certo? Então, vamos lá. Ó, terminou, fizemos em 2 minutos e 20. Ficamos aqui, conseguimos acertar todos. Você pode pedir para exibir as respostas. E aí, olha só, ele vai marcando aqui o que você respondeu certo e o que respondeu errado, caso vocês tenham respondido alguma coisa errado, certo?
E vocês podem depois ir também tentando melhorar o tempo, fazer em menos tempo, tá bom? Fazer com mais calma, tá certo? Segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia de aula. Espero que tenha sido um momento de muito aprendizado, tá bom? E já sabe, qualquer dúvida é sempre anotar, perguntar ao professor, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.